Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais episódio aqui do vosso podcast Conversa. E a verdade é que não estamos juntos, é verdade, tal como estivemos o ano passado. Ainda assim, há modas que não se deixam de esquecer, entre elas aqui o Bowtie, portanto o Papillon, e que este ano tenho o prazer de ser seguido, marcar aqui a tendência pelo Dr. José Ribeiro Castro, que também nos presenteia com o Papillon. Bem-vindo, Dr. José Ribeiro Castro. Obrigado por mais um ano cá estar. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Vai ser um programa excepcional que vai dar na mídia internacional, certamente. Bom, vamos ver, isso tudo depende. Pelo menos pela comunidade de portugueses, tem estado a crescer a nível de seguidores lá fora. Portanto, um bem-aja, um abraço para todas as nossas comunidades lusófonas que nos ouvem. João Estreia Vieira, tu que estás cá desde o segundo ano? É verdade, já sou repetente nestas andanças. Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a altura do dia em que nos estejam a ver. E obrigado, Cláudio, mais uma vez por me teres convidado a mim e por teres convidado a comunidade de Cultura e Arte a marcar aqui a presença. Muito obrigado. Sim, obrigado eu também por estares. Essa frase também foi repetida num episódio pelo próprio Dr. José Ribeiro Castro, numa grande referência à rádio. E era esta questão também de a tropa do costume, como poderemos dizer assim, estar aqui em permanência. Acho que é bom porque permite-nos fazer uma leitura comparativa. Eu gosto muito de estudos comparatistas e, portanto, podemos olhar para o passado e dizermos, bom, fizemos assim, agora continua assado, portanto, já tínhamos previsto no ano passado que poderia ser assim, etc, etc. Portanto, assim é. E, Joana Amaral Dias, grande amiga, obrigado por estares aqui hoje também. Gosto, Cláudia, obrigada pelo convite. Desculpem lá a minha rouquidão, mas mesmo à distância eu posso-vos garantir que não é Covid, por isso estão todos tranquilos. É mesmo uma laringe. Isso é uma coisa, é uma pergunta que hoje qualquer pessoa que espirre ou que fique ou que tenha assim qualquer sintoma tem que logo prevenir, não é? Sobre. Pois, imagina eu que o meu instrumento de trabalho é a voz, por isso tenho passado os últimos dias a explicar que não é Covid. Exato. Mas pronto, tem piada. Sim, é verdade. E portanto há questões que também nunca mudam e portanto cá estou eu aqui a abrir uma vez mais a garrafa, portanto para dar as boas-vindas a 2021 e que nós já estamos tão fartos de 2020, portanto acho que ninguém quer ficar preso este ano e enfim, já se multiplicam todas as coisas. Olé! Entendeu? E portanto... Vê se você que é um homem experimentado. Não molhes o computador. Não, isso não pode, não, senão isto, a ferramenta de trabalho vai-se toda. Portanto, aqui está, proponho a todos um brinde, e, portanto, copos ao alto. Sim, o homem da cultura e da arte não tem. Eu peço imensa desculpa, falhei completamente, não tenho aqui nada sequer à mão para disfarçar. O homem que vive em Palmela, Pinhal Novo. É verdade, portanto, é verdade. Portanto, um brinde a todos e, portanto, um bom ano 2021. Que seja um ano bom para todos vocês e que venham mais episódios, obviamente. É isso. Igualmente, mesmo. Bom ano a todos. E que estejamos cá no próximo ano também. Exato. Portanto, que a tropa do costume cá esteja. Ora, este é certamente um dos episódios mais esperados de todos os anos e, portanto, é sempre bom assim o fazer e vocês, ouvintes, foram chamados uma vez mais à coação para falarmos sobre aquilo que é o galardão esperado sempre, leia-se a personalidade política internacional e a personalidade política nacional. Este ano, como no próximo ano, no início de janeiro, vamos ter as eleições para as presidenciais, decidi fazer aqui uma sondagem que, enfim, não tem qualquer tipo de critério científico, mas vale pela piada e vale também pela parte de nós analisarmos a mesma aqui. E vamos começar a fazer ao contrário. Portanto, se das outras vezes comece sempre por fazer as vossas, entregar logo o galardão, vamos ler os vossos comentários que vocês acharem, portanto, interessantes e agradeço imenso. E podemos também discutir aqui alguns. E, portanto, começamos pelo primeiro que diz, portanto, comentários, sugestões a deixar ao podcast Conversa. Para já, nada a dizer.
Corrupção em Portugal. Eu já tenho um episódio a falar sobre a corrupção com o João Paulo Batalha, portanto é uma questão de rever, neste caso, esse episódio. Outro comentário, achei interessantíssimo dos posts dos poderes presenciais, sugiro que uses mais vezes esta dinâmica de partilha de conhecimentos nas redes sociais. Isto, de facto, tem sido uma questão que, desde as presenciais americanas, em que têm estado a produzir esse tipo de conteúdo e agora estão elencados os 24 que o Presidente da República tem, portanto, critica-se muito a ideia de que o Presidente da República nada faz em Portugal, ou pouco poder assim o tem. Não é verdade, tem bastante poder, por como aquilo já temos estado a fazer. No ranking na Europa, ocupa uma posição de meia tabela, portanto, não é assim tão mal quanto muitos querem pintar. Episódios não passarem dos 45 minutos, bem, isso depende muito das temáticas, este episódio certamente passará aos 45 minutos, os outros todos passaram. Falar mais sobre ideologias, obviamente, se é necessário fazer. Este trabalho seria interessante fazeres uma sessão de perguntas e respostas no Instagram e continuares com a Academia de Política. Até agora, um excelente trabalho que continua assim. As perguntas e respostas é um espaço que foi inaugurado no fim de semana passado, portanto nós estamos hoje a gravar na noite de 22 de dezembro, em que vocês fazem perguntas, eu dou-vos as respostas e, portanto, permite esta questão também de maior proximidade para convosco. Portanto, já está a ser aplicado. Obrigado pelo comentário também. Gostaria que fizessem um podcast tipo Política para Totós, aquelas noções básicas de política contada quase a crianças, para melhor entendimento. Isso é o objetivo da Academia Política, que vai arrancar finalmente em janeiro. Portanto, eu digo isto finalmente porque é uma questão que já está há muito tempo para ser falada, só que por questões de trabalho, por todas as mais outras variantes, não é possível de o fazer. Mas agora vai em janeiro, depois das presenciais estar tudo passado, já será possível terem então a Academia Política. Todas as semanas, ou uma vez por mês, um podcast com bons livros que leste no passado e que recomendas, focado mais na política, nas outras leituras, também ficção, história, etc. Portanto, João, tu também, se quiseres ir alimentando esta lista com sugestões, acho que a Comunidade Cultura e Arte pode fazer aqui um bom trabalho, certamente. Falar sobre a teoria por detrás das ideologias, obviamente que isto é algo a falar, contribuição para o trabalho, imparcialidade, 5 estrelas, enfim, destacar aqui também alguns, para também não ler aqui tantos, para não massacrar assim tanto este episódio. Continuar com o empenho que tem tido no podcast, procurar sempre melhorar, e isso não passa despercebido. Penso que deveria-se ter entrevistados militantes não conhecidos de alguns partidos, pois de constantes ideias. Portanto, sim, poderá ser uma questão também a ver-se. Excelente trabalho que continua com este nível de desempenho, seriedade e imparcialidade para que possa chegar ao maior número possível de portugueses. E depois temos aqui alguém que fez um comentário interessante com um hashtag que é: queremos o André Ventura na cadeira quente. E, caros ouvintes, posso-vos dar aqui notícia de primeira mão: André Ventura aceitou vir ao podcast Conversa. Portanto, 3 convites feitos e finalmente aceita o desafio. Mudou-se também a equipa de comunicação por parte do Chega, portanto, e esta diretora de comunicação já assim o fez. O convite é feito, obviamente, tendo em conta que André Ventura é candidato presidencial e, portanto, eu faço sempre o convite a todos os candidatos para que todos possam aqui vir expressar e vocês colocarem as perguntas como vocês têm estado a fazer aos demais candidatos. Qual a literacia política do eleitorado, visto em grande plano? E, Joana, isto era uma coisa que eu queria falar contigo também, e lanço-te o desafio aqui em podcast, que é fazermos uma radiografia, portanto, eu faria uma radiografia daquilo que é a literacia dos deputados que estão eleitos no Parlamento, mas da tua parte sugeri que fizéssemos traçar um perfil político do ponto de vista da psicologia dos principais líderes parlamentares. Estás-me a sugerir fazer isso hoje? Não é hoje. Fazemos. Para 2020. Para 2020 fazermos uma série de episódios assim. Podemos fazer essa experiência, ver como é que corre, ver se não vamos presos. Isso também poderia ser, bem nos pode calhar algum tipo de queixa nesse sentido. Sei que não é fácil, mas gostaria que abordasses mais a política da União Europeia, as implicações que tem em Portugal. Convidar o Camilo Lourenço pela sua crónica diária A Cor do Dinheiro. O Camilo Lourenço, houve alguns de vocês que já fizeram até contactos com ele para me convidar para lá, portanto, não sei, ainda não tive qualquer tipo de resposta.
Quando as entrevistas, esta não vale a pena, porque era a questão das perguntas, as perguntas aparecem, eu não tenho problema nenhum que as perguntas sejam públicas, que toda a gente veja quais são as perguntas que eu vou fazer, portanto, nada mais por aí. Investir num design mais apelativo nas publicações do Instagram, enfim, há aqui muitas coisas, e para terminarmos só aqui em jeito de brincadeira, houve quem tivesse escrito descodificar Jorge Jesus. Eu acho que os 3 benfiquistas que estão aqui presentes não conseguem descodificar Jorge Jesus. Não sei se a portista Joana Amaral Dias, no âmbito da psicologia, conseguirá fazer a melhor tarefa do que nós, nesse parte. Não sei, mas que as coisas estão complicadas para o Benfica, estão. Bem, calma. Não estou nada, calma. Calma. Vamos ver. Muito Nós estamos a passar para 2021. Exatamente. Já apontámos. Vamos ver. O Sporting este ano parece que o Leão acordou, não é? Isso é porque nós estamos a gravar antes do Natal. Muito bem. Até o momento, até à data, as estatísticas, os factos. O Leão, toda a gente sabe que o Leão adormece depois do Natal, não é? Pois, regra geral, costumam ser muitas vezes campeões de inverno, isso é verdade. É verdade. Vamos então ao galardão. E, portanto, quais é que foram as opções que vocês tinham aqui para escolher? Vocês tinham 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 opções. E, portanto, tinham Donald Trump, Joe Biden, Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen, é a primeira vez que está em podcast, porque só este ano é que entrou como Presidente da Comissão Europeia, Jair Bolsonaro, Xi Jinping, Vladimir Putin e Angela Merkel. Ora, vamos começar do mais pequeno. Ninguém votou na Angela... peço desculpa. Do mais pequeno, então, é Jair Bolsonaro, que teve 0,8% dos votos. Jair Bolsonaro, que já venceu este galardão no ano em que foi eleito, curiosamente. Xi Jinping tem 1,5% dos votos. Depois temos, um patamar acima, Emmanuel Macron, com 6,1% dos votos. Angela Merkel, com 9,8% dos votos. Ursula von der Leyen, com 18,9% dos votos. E agora, resta saber quem é que leva o galardão, se é Donald Trump ou se é Joe Biden. E quem teve 30,3% dos votos foi Donald Trump e, portanto, Joe Biden teve 32,6% dos votos. Meus senhores, minha senhora, comentários. Acham que é justo esta entrega de prémio de galardão? Ao Cláudio. Essa votação Biden-Trump estava quase tão renhido como na realidade. Na verdade, é uma competição que ainda não terminou. Terminou oficialmente, do ponto de vista da contagem, ou está a terminar, mas o Trump promete continuar por aí, portanto. Sim. O Trump e a sua entourage. Sim, claro. Meninos. Bom, então, bom, eu creio que não é muito difícil de compreender porque é que o público se orientou por uma escolha entre os dois. Foi, de facto, a escolha que dominou a atenção do mundo e durante algumas semanas, mesmo depois das eleições, ainda dominou. Creio que hoje já se apagou um bocadinho, ainda que os mais trumpistas continuem, para uma eleição que era decisiva, não só para os Estados Unidos, mas também para a política internacional. Devo dizer que Trump não, mas os resultados surpreenderam, porque houve a estratégia democrática era levar o maior número de gente a votar, portanto acreditava que se conseguisse levar mais gente a votar, ganharia, e isso de facto foi o que aconteceu. Portanto, houve um aumento extraordinário da afluência de votos, também contestado pelos adeptos de Trump, voto por correspondência, mas, enfim, na realidade, a votação tem sido mais que verificada e reverificada desde o próprio dia da eleição, mas houve, de facto, uma votação extraordinária, não só de Biden, 75 milhões de votos, ou coisa que o valha, e Trump também bateu esse recorde. Próprio recorde. Portanto, o segundo classificado também bateu o recorde histórico de eleição de um presidente
nas eleições americanas. Que é, de facto, um facto notável do grau de mobilização democrática do povo americano, e, nesse aspecto, um sinal positivo. E significa que aquilo que eu receava é que Trump provocasse uma ilusão brutal no score republicano, ou mesmo senadores, durante a campanha, manifestaram essa preocupação de que pudesse prejudicar os seus resultados nas eleições senatoriais. Isso não aconteceu. E os republicanos subiram na Câmara dos Representantes e mantêm, por enquanto, ainda a liderança do Senado, à espera da eleição que vai ser repetida na Geórgia agora em janeiro. Também tenho curiosidade para ver o que é que este esticar de corda interminável de Trump, para além do razoável, como é que vai afetar a eleição na Geórgia. Se os republicanos estão punidos, portanto perdem os 2 lugares, ou pelo menos mantêm um, e assim podem manter a liderança. Enfim, é uma dúvida que continua, enquanto este braço de ferro, sem o menor sentido, sobre o resultado eleitoral, e com coisas absolutamente inimagináveis, como outro dia uma reunião na Casa Branca que foi relatada, em que se terá equacionado decretar a lei marcial para fazer repetir as eleições em alguns estados. Eu espero que isto seja um fake news, não é? E não se passe na sala oval da Casa Branca coisas disto. Mas dá conta de como não só os factos estão loucos, como algumas notícias continuam também a dar sinais muito negativos. Agora, o que se passou nos Estados Unidos é um sinal de grande vitalidade das instituições, incluindo na própria noite eleitoral, quando tiram do ar o presidente porque estava a dizer falsidades. Isto é muito grave que aconteça a um presidente dos Estados Unidos que ele a própria Fox News. Depois, que ele se tenha deixado de chegar a este ponto. Já tinha sido cortado no Twitter e não sei se também noutras redes sociais, portanto que é uma coisa extrema, mas enfim, que as pessoas foram aceitando porque as posições dele eram bastante desrazoáveis, e na própria noite eleitoral, numa conferência de imprensa, perante os excessos que ele está a dizer, três televisões majors se tiram do ar. É uma coisa inimaginável que aconteça, mas por outro lado significa que as instituições, e as televisões são também instituições quarto poder, não é? Têm capacidade de reagir numa circunstância crítica. E o próprio Procurador-Geral, as instituições americanas têm o Supremo Tribunal, que tanto se especulou. Portanto, as instituições americanas mostraram, como agora se diz, uma grande resiliência a circunstâncias extremamente desafiantes. Exatamente. O que isto já provocou foi, hoje vi imagens enfim, comícios dos republicanos, em que o slogan da candidatura é Vote Earlier, portanto, votem mais cedo. Portanto, são capazes de ter aprendido alguma lição com o voto antecipado e o voto por correspondência. Pelo menos, a nível de cartazes, já temos os republicanos a fazerem esses cartazes e a pedir para as pessoas garantirem já o seu voto. João Isso foi mais uma das questões nas eleições nos Estados Unidos, que foi a estupefação do presidente Donald Trump com a quantidade de votos antecipados que estavam no sentido dos democratas, não é? O Donald Trump passou a campanha toda a dizer para irem votar nas urnas, ou seja, para não fazerem o voto antecipado, e era óbvio que a grande maioria do eleitorado, aliás, dos votos antecipados, eram do eleitorado democrata, para evitar confusões, para o estado das coisas, por assim dizer, não era o mais propício muita gente ir votar, e sabia-se de antemão que muitos desses votos antecipados eram dos democratas. Eu acho que é uma grande prova de vitalidade das instituições, como o José Ribeiro Castro disse aqui. O eleitorado democrata já sabia a priori que o segredo estaria em ir buscar muitos votos a muita gente que não tem o hábito de votar, digamos assim, nomeadamente a minorias, que também foram muito objeto de acontecimentos este ano, digamos assim, mas acho que foi uma grande prova de vitalidade das pessoas nos Estados Unidos da América, que levaram às maiores votações de sempre, quer do candidato
mais votado, quer do candidato vencido, quer também do candidato democrata e republicano. Foram os mais votados de sempre das histórias das eleições dos Estados Unidos. Eu, em contraciclo, votei, no entanto, em Xi Jinping como figura do ano. E queria aqui apenas dar uma palavra sobre isso, porque o José Ribeiro Castro já aflorou alguns dos pontos que eu ia referir, nomeadamente também os órgãos de comunicação social, que mostraram, não sei se a abordagem foi a mais correta em alguns dos pontos, simplesmente cortar a palavra ao Presidente. Houve outros que tiveram uma abordagem que eu acho ainda mais acertada, que foi deixar o Presidente acabar e depois contrapor com factos tudo aquilo que ele estava a dizer, que me parece mais a função do jornalista do que simplesmente cortar a palavra. Temos de saber lidar com o que é dito, mas é difícil lidar com Donald Trump e com fake news, portanto também não sei qual é a abordagem mais correta, nomeadamente agora também temos o Twitter que passou este ano a censurar tweets que se considerassem fake news, portanto, desde que provado, obviamente. Não sei qual é a abordagem mais correta, creio que o contraponto será sempre mais correto do que simplesmente a censura. Queria dar uma palavrinha sobre o Xi Jinping. Contra todas as probabilidades, a China ainda majorou o seu poder sobre o mundo ocidental este ano. Tivemos a Covid-19, que começou, teoricamente, não se sabe bem, já todos os dias se descobrem factos novos sobre a Covid-19, mas em Wuhan. Partiu daí uma das maiores pandemias à face mundial desde sempre, mas mesmo assim, quando as coisas começaram a engrenar, digamos assim, para a resolução da coisa, a China estava lá para dar soluções também. E foi das primeiras a socorrer com ciência, com profissionais de saúde e com materiais, que é uma potência em todos os níveis, a China. E acabou por ser a solução também para muitos países, e a China obviamente não dá a ponto sem nó, e acabou por usar essa sua faceta humanitária para conseguir relações que estavam um pouco adormecidas e para aproveitar o adormecimento, lá está, de um Donald Trump que não soube lidar com esta Covid-19, que eu acho que foi uma das grandes razões para a sua derrota também, não só, mas também. E a China estava lá, sobretudo com a prestação de provas a nível da OMS. Não nos esqueçamos do tweet e das palavras de Donald Trump a dizer que ia sair da OMS numa altura em que todos os países necessitavam mais de uns Estados Unidos com força e com liderança. A China disse presente. Portanto, nesse aspecto, não dando ponto ser não, obviamente, mas estava lá e foi maioritando o seu poder à face mundial. Muito bem. Joana, queres fazer mais algum comentário? Isto é mesmo uma imagem democrata cristã, pá. Aqui entre dois anjinhos. Pois é, tão bom. Boa piada. Boa é verdade. Muito bom mesmo. Muito bem. Muito bem. João, obrigado pela tua questão. Joana, queres fazer aqui mais alguma leitura ou avançamos já para o Nacional? Relativamente às eleições americanas, que são um acontecimento político, não sei qual delas, em qual votaria no Biden ou no Trump, não é? Porque 2020 não aconteceu só nas eleições, não é? 2020 foi muito marcado por Trump, sem dúvida alguma. Mas, de qualquer maneira, queria dizer que estas eleições, nós estamos a eleger, ou o mundo elege, a Time elege, por aí fora, o Biden como figura de 2020, não sabemos se ele vai ser figura do ano em 2021. E se Trump não será uma figura competidora, eu acho que a questão dessa rivalidade mantém-se. Entramos em 21 com essa rivalidade acesa, independentemente agora do que acontece na Geórgia, por aí fora. É evidente que Biden tem tarefas difíceis, hercúleas pela frente, não é? De união do Partido Democrata, tem feito algumas escolhas para já que são muito polémicas, estou a pensar na Secretária de Defesa, as pessoas que muito polémicas, mesmo para algum do seu eleitorado, e Trump tem um eleitorado que pode, não digo que não, esmorecer parcialmente, mas que tem uma cola, que tem um cimento muito forte, não é? Que já vinha de trás, e que em parte certamente se manterá.
Portanto, eu acho que a questão da figura política do ano 2020 também é um pouco quem é que se manterá como figura do ano em 2021. Porque é óbvio, eu compreendo, até do ponto de vista humano ou psicológico, se quiseres, Cláudio, eu compreendo o alívio que muitas pessoas sentiram a ver o Trump a ser arredado da cadeira de poder na Casa Branca, compreendo até a alegria que muitas pessoas sentiram a ver o Biden e a Kamala Harris, mas é preciso compreender que o Biden não vai ser um presidente fofinho, não é? Nem vai ser. Eu penso que o mundo já passou uma certa desilusão final, uma estocada final com o Obama a esse respeito. Há uma certa idealização de alguma figura na presidência norte-americana que possa de alguma maneira reverter um lastro histórico dos Estados Unidos como potência mundial. Estou certa que não será o Biden a fazer essa diferença, não é? Portanto, vamos ver como é que corre. Não acho que sejam favas contadas. Acho que ainda é muito cedo para eleger o Biden como figura do ano 2020, porque ainda não sabemos exatamente o que é que vai acontecer, digamos. E o caminho é muito fraco, o caminho está muito minado, tem muitos alçapões, e, portanto vamos ver, até por estas questões da China, como estávamos aqui a conversar, e por muitas outras, o caminho de facto pela pandemia, enfim. Pois eu também não, embora, como vocês devem imaginar, a minha simpatia política por Trump é zero, mas também não gosto muito, não simpatizo muito com uma forma muito manicaísta, muito preto e branco de ver o mundo, não é? Por exemplo, relativamente à vacina, ainda agora muitos cientistas vieram agradecer ao Trump o investimento brutal que ele fez na vacina e na investigação para a vacina. Portanto, a gestão da pandemia do Trump foi, no mínimo, sui generis, para não dizer outra coisa. Mas também teve outros aspectos que foram importantes para os americanos, e lá está, o seu eleitorado não o vai esquecer, não é? Portanto, vamos ver, não é tranquilamente que eu digo que o Biden é uma figura do ano 2020, não, acho que ele não tem provas dadas para além, obviamente, do resultado eleitoral, que é muito expressivo. A democracia de facto mostrou uma prova de vitalidade e de energia assinalável, sem dúvida, mas acho que ainda falta aqui muita coisa para palmilhar. Sim, porque vamos ver uma coisa, este prémio, este galardão não é por simpatia ou por acharmos que aquela pessoa é a melhor pessoa do mundo. Este é o terceiro prémio que o podcast entrega. Não, estes galardões não existiam em 2017, passaram a existir em 2018. Em 2018 foi para Jair Bolsonaro e para Marcelo Rebelo de Sousa. O ano passado entregámos à Greta Thunberg, e nós perguntamos hoje em dia onde é que está a Greta. Tivemos aí uns pequenos aparece, mas já não é... Está confinada, Cláudio. Sim, mas já não é aquela coisa que nos bombardeava o ano passado, e apesar de nós aqui, de uma forma geral, não morrermos de amores por Greta, no sentido de acharmos que ela é espetacular e a 8ª maravilha do mundo, concordámos todos que era uma pessoa que tinha marcado aquele ano, e portanto o Jair Bolsonaro também, quando as pessoas votaram em Jair Bolsonaro, também não acredito que tenha sido por serem todos apoiantes de Jair Bolsonaro, mas foi quem marcou aquele ano, porque foi quem ganhou as eleições, que muita gente duvidava que assim o fosse. Esclarecimento, porque daí é mesmo isso, a minha ambivalência vem daí. Eu acho que, apesar de tudo, Trump marcou mais o ano 2020 do que Biden, não é? Sim, porque o Biden apenas ganha as eleições. Exato. O Trump tem toda a gestão da pandemia, não é? Como eu digo, e a gestão do Black Lives Matter, enfim. Se a vida lhe correr bem, Biden marcará 2021. Se as coisas lhe correrem bem, algo que ainda estamos para ver, ainda está por apurar. Exatamente. Bom, vamos então para o galardão de política nacional, onde eu coloco sempre Presidente da República, Primeiro-Ministro e, portanto, todos os líderes partidários. Eu, todavia, este ano tive que abrir umas 2 exceções para Marta Temido e também para Graça Freitas, da Direção-Geral de Saúde, porque, enfim, foram 2 figuras que nos entraram mais vezes casa adentro e, portanto, obviamente que tinham que estar nesta corrida também. E, portanto, mas não chegaste a abrir essa exceção para o Dr. Compota, não? Já chegou tarde. Eu sei. Estou a brincar, como se pode ter contigo. Sim, a candidatura dele já chegou fora de tempo. Lá está, uma compota sem conservantes.
Chegou fora de tempo, mas olha, com as compotas aguenta muito tempo. Sim. Eu todos os anos faço compotas, por acaso, sem aditivos. E, portanto, tenho compotas já há algum tempo e ainda estão boas. Então Bom, podes ter este ano, és um forte candidato. acho que sim. Vamos fazer isso. Ora bem, vamos então começar de mais baixo, portanto, figura política nacional, Catarina Martins do Bloco de Esquerda, 0,8% dos votos. Depois temos Francisco Rodrigues Santos, líder do CDS-PP, com 1,5% dos votos. Rui Rio, líder do PSD, com 3% dos votos. Depois temos Marcelo Rebelo de Sousa, que tinha ganho sempre este galardão, recebe apenas 4,5% dos votos. Depois temos António Costa com 7,6% dos votos. Graça Freitas com 9,1% dos votos. Marta Temido com 2,1% dos votos. Em segundo lugar fica André Ventura com 25,8% e em primeiro lugar João Coutinho Figueiredo com 26,5% dos votos. Comentários? Não é, meu primeiro comentário, que não é uma sondagem com um resultado muito típico. Atenção, não estamos a falar da sondagem para as presenciais, estamos a falar aqui do garoto política. Votação, não é? Eu não queria dizer sondagem, tens razão, desculpa. Uma votação com um resultado muito típico, não é? O Coutinho Figueiredo ser o primeiro, não é? Que figura política do ano, não sei. Eu acho que essas votações andaram a circular por blogs controlados pela Iniciativa Liberal para termos este resultado fantástico. É o único. Podes a votar. Deve ser o único poll em que alguém da Iniciativa Liberal aparece à frente, porque de facto não parece que tenha sido a figura do ano de longe. Aceito a figura de André Ventura, apesar de não simpatizar com o seu estilo, com a sua ideologia e com a figura em si, mas é uma pessoa que esteve sempre recorrentemente nos meios de comunicação, procurou-os também, obviamente, mas que é uma pessoa que tem tido uma ascensão política notável. Não há grande coisa a dizer, sabe conquistar o eleitorado. Lá está, apesar de não simpatizar com a pessoa, mas para mim a figura do ano foi sem dúvida a Marta Temido, a Ministra da Saúde, que no meio de uma grave crise sanitária de saúde pública, soube sempre ter uma palavra serena, soube sempre manter a calma e até há uma semana e pouco atrás, em que se emocionou numa conferência de imprensa, porque as pessoas no Instituto Ricardo Jorge, onde as pessoas emocionam-se também, mas uma palavra especial para a Marta Temido, que me pareceu uma pessoa muito serena, muito competente também, e foi a minha votação para a figura do ano. Em relação às outras votações, surpreende-me se calhar António Costa tão baixo. A queda de Marcelo não me surpreende. Acho que tem vindo a ser paulatinamente normalizada a queda de Marcelo na opinião pública, sinceramente. Acho que há um certo desgaste, mas também Marcelo não teve e bem sobre os holofotes como costuma estar e costuma sentir-se mais à vontade. Acho que não foi um ano de Marcelo, foi mais um ano de António Costa e de Marta Temido, creio eu. Em relação a Catarina Martins, também nada a dizer. O que me surpreende é estar abaixo do Francisco Rodrigues dos Santos, que me perdoa algum simpatizante do Francisco, mas parece uma figura política bastante irrelevante atualmente em Portugal e que lembramos-nos há uns tempos atrás o confronto com o Liubomir, em que um político assume-se e não me parece que o Francisco Rodrigues dos Santos tenha a capacidade política como demonstrou nesse momento, porque baixou a cabeça e um político não deve nunca baixar a cabeça. Um político deve ir com uma mensagem clara, deve ir com soluções também e deve estar preparado para fazer valer o seu ponto de vista. Francisco Rodrigues dos Santos não me parece nada disso, muito menos para liderar um partido histórico como o CDS-PP, um partido que a nossa democracia precisa. Não parece a pessoa indicada para o fazer. Mas uma palavra final, Marta Temido, sem dúvida a minha figura do ano. Pela mensagem, pelo tom, pela serenidade e por ter
ter feito um trabalho que eu acho apreciável no meio desta crise que ainda atravessamos. Bem, eu aqui concordo com aquilo que tu dizes, João, em pleno. Todavia, acho que também o João Coutinho Figueiredo assumiu uma postura como líder da oposição, sobretudo à questão toda dos estados de emergência e tudo mais. Portanto, acho que dentro do Parlamento foi quem mais fez oposição ao governo, e a própria Iniciativa Liberal capitalizou muito isso a nível de própria campanha interna nessa parte. Continuo a dizer aquilo que já disse muitas vezes em episódios, que é, acho excessivo esta ideia da Iniciativa Liberal, o fundamentalismo que tem contra o socialismo, contra o comunismo. Acho que só estar a falar mal e só estar no bota abaixo e não ser capaz de trazer outro tipo de soluções também não me parece muito bem. Apesar de no início terem vindo sempre com a ideia de mas vejam nos países liberais como é que está a acontecer a gestão da pandemia, etc, está-se a conseguir fazer, são esses países que agora estão também a entrar em colapso na gestão da própria pandemia. Acho que é, desculpem estar a tomar este tempo, que eu vou já passar a palavra, mas acho que a Iniciativa Liberal é uma descoberta política no nosso país, pelos personagens que tem à frente. Não digo personagens, sem tão pejorativo, porque João Coutinho Figueiredo, mas sobretudo Carlos Guimarães Pinto, parecem pessoas bastante inteligentes, mas era um discurso político que fazia falta em termos de contraponto político no nosso país, e eu acho que têm mais a ganhar se abdicarem desse discurso anticomunista, antissocialista, e se focarem mais na sua própria mensagem política, que eu acho que é muito válida na democracia. Porque vai cansando. A deixa do João, posso, Cláudio? Força, claro. Porque eu por acaso, teria dificuldade em votar aqui, porque para mim a figura política do ano em Portugal é a fragmentação política. O fenómeno político, digamos assim, o acontecimento político para mim em 2020 é a fragmentação política. De facto, repara, nós estamos aqui hoje a falar em dezembro de 2020 do Coutinho Figueiredo, do André Ventura, não é? Podíamos falar de outras figuras que marcaram politicamente o ano, até da Joacine, não é? Mas o facto de haver este leque, não é? Haver esta diversidade é novo, é inédito, é inaudito, de facto, no espectro político português, marca uma diferença. O ano passado falámos dela. Pois, falámos dela. Este ano ela concretizou-se, não é assim? Ela ganhou forma, ela ganhou colorido, exprimiu-se, manifestou-se, tem outra intensidade, não é? As pessoas percebem hoje, ganhou forma. Hoje, quando se fala desta diversidade, as pessoas, o eleitor comum e até eventualmente menos politizado, percebe o que é que se está a falar. E de facto é uma coisa que veio para ficar. 2020 confirmou o seu enraizamento. 2020 confirmou que efetivamente esta diversidade tem chão, tem espaço para se expandir, eventualmente até se pode expandir mais, e que há, como o João estava a dizer, havia espaço para estes discursos, havia espaço para outras narrativas políticas. Quando se fala do André Ventura, do João Coutinho Figueiredo, etc., havia de facto esses vazios que estes novos protagonistas vieram ocupar. E por isso eu acho que e isso agora vai ter consequências. Nós já vimos de algum modo o primeiro capítulo, assistimos ao primeiro capítulo desse acontecimento, que agora se vai desenrolar com as presidenciais e depois com o novo ciclo que se vai abrir, com as autárquicas e por aí fora. Muito bem. Doutor Ribeiro Castro. Eu creio que a votação é compreensível, porque no fundo não representa obviamente o país, mas no público do podcast significa que escolheram fenómenos políticos novos, não é? Portanto, os dois protagonistas dos fenómenos políticos novos são os premiados, e com uma distinção da IL frente ao Chega, que eu creio que também é compreensível, pensando no que é também o público do podcast. Concordo com o que já foi dito. Eu há muitos anos não sou um liberal, mas respeito muito o pensamento liberal. Acho que nós somos herdeiros de sucessos ideológicos e políticos do liberalismo, quer no plano político, quer no plano económico. Só que o liberalismo mostrou que, a partir de certa altura,
não tinha capacidade para responder a problemas sociais, e isso abriu partidos das terceiras vias, ou movimentos das terceiras vias, entre os quais aquele em que eu me inscrevo, os personalismos, a democracia cristã, a social-democracia portuguesa, enfim, atenção que a social-democracia, agora toda a gente é social-democrata, a Marisa Matias é social-democrata, a Catarina Martins é social-democrata, e tem razão, porque social-democrata era o partido de Lenin. Lenin era do Partido Social-Democrata Operário Russo. E, portanto, esse é o tronco histórico digamos, do socialismo marxista do final do século XIX, princípio do século XX, de que depois houve a fratura que deu os comunistas e o socialismo democrático. E, portanto, isso é compreensível. Mas os liberais em Portugal, houve um partido liberal a seguir ao 25 de Abril, que não chegou a mostrar o que é que era, foi proibido no 28 de setembro, foi um dos incidentes da Revolução logo poucos meses depois do 25 de Abril. Foram proibidos dois partidos, o Partido Progresso e o Partido Liberal, e depois os liberais seguiram uma certa estratégia dos cucos, portanto, iam para o ninho dos outros. Portanto, alojaram-se no PSD, e muitos, e alguns no CDS também, um ou outro também, porventura, no Partido Socialista. E eu creio que isso gerava problemas. Não é? Eu creio que no CDS isso perturbou sempre um pouco, quer dizer, durante muito tempo era uma questão assumida, o partido era democrata cristão, mas tinha correntes mais conservadoras e correntes mais liberais, portanto, como eu dizia, o liberal era adjetivo, não era substantivo, quer dizer, não era um projeto político diferente, mas era, digamos, uma sensibilidade mais liberal, mas no fim, ultimamente, isso é manifesto que há correntes no CDS que, conscientemente ou não, trabalham para uma fratura. Mesquita Nunes foi apresentado como candidato presidencial putativo da IL, ele próprio fez movimentos para ser candidato às eleições presidenciais, querendo ter o apoio do partido, o que não aconteceu. Hoje, enfim, há dias vem-se a saber que o Michel Seukert, que foi deputado pelo Porto, um jovem, que foi também presidente da Juventude do CDS, é o mandatário nacional do Maian. Portanto, quer dizer, não sabemos como é que isto... Mas, enfim, manifestamente há um espaço, e eu creio que há uma utilidade política para o sistema que a voz liberal se exprima autonomamente e por si própria e participe. Portanto, eu creio isso natural. Quanto ao que o João referiu da ministra Marta Temido, eu estou um bocadinho dividido. E eu acho que a estratégia de comunicação, em geral, ao longo da pandemia, falhou. E acho que expôs a política a níveis de desgaste extremamente sérios e perigosos, porque eu creio que as altas instâncias da política devem intervir para resolver problemas que a comunicação corrente não conseguiu resolver. E, enfim, para mim é inadmissível ver o primeiro-ministro do meu país a apresentar os anúncios do estado de emergência com gráficos e figuras e bonecada, quer dizer, como se fosse um programa da TVI essa não é a função, não é a forma de comunicar do primeiro-ministro, que dá as suas orientações políticas e ponto. Não está ali a fazer explicador. E também creio que esta dupla sistemática da Ministra da Saúde e da Diretora-Geral de Saúde, depois, às vezes, alternando com o Secretário de Estado, no caso do Ministro, e na parte final, com o Diretor-Geral da Saúde, o Dr. Rui Portugal, por causa da doença da Diretora-Geral, isso é um desgaste enorme. Eu acho que isso devia, sobretudo nesta segunda vaga, ter tido, a partir de certa altura, só estatísticas, que é isso que a pessoa... E um epidemiologista a explicar tecnicamente as questões, e depois talvez a Diretora-Geral explicar aquilo que tivesse mais importância do ponto de vista da atuação administrativa do Estado e deixar a Ministra para outro tipo de intervenções, não é? Assim esteve num desgaste muito grande. Mas, enfim, com esse desgaste, não é? Que eu acho errado, e algumas vezes falhou, nomeadamente nesta questão que o Presidente da República chamou a atenção de anunciar que havia vacinas da gripe para toda a gente, e afinal não havia. Isto é uma coisa que não se faz, não é? Isso é um erro gravíssimo, não é? Portanto, mas lá está, que é consequência deste grau de exposição permanente, que aliás o Presidente da República, a meu ver, também, mas isso faz parte, em geral, do seu estilo, não é? O Presidente da República tem que falar 5 vezes por dia e, portanto, é sempre muito difícil. Mas eu creio que isso foi motivo. Mas, tendo isso presente, de facto, ela
demonstrou uma capacidade para essa intervenção, do ponto de vista comunicacional, que é de assinalar, talvez mal usada, mas é de assinalar que a teve, e isso talvez, e portanto manteve esta estabilidade, como disse o João, isso é indiscutível em momentos que são, do ponto de vista pessoal, não tenho a mais pequena dúvida, de enorme dureza. Está ali a anunciar morreram tantos. É uma coisa que tem, obviamente, dureza, por mais profissional que a pessoa seja. Portanto, creio que é isso. Bom, quanto ao score baixo de Marcelo Rebelo de Sousa neste inquérito, bom, eu creio que se deveu apenas a um fator, é que o Presidente da República retardou até muito tarde o anúncio de que se ia recandidatar e, portanto, as pessoas achavam que ele se ia retirar da política e não votaram nele no inquérito, provavelmente. Acho que ninguém fazia essa fantasia com o Marcelo Rebelo de Sousa. Não, mas, enfim, eu também acho que, e esse é um risco que eu tenho que ponderar para o segundo mandato, tem que reduzir o número de vezes que comunica, porque nota-se, de facto, no seu espaço eleitoral, que é aquele que eu pertenço, um enorme desgaste. As pessoas começam a dar sinais de grande saturação do excesso de comunicação, do excesso de tecnologicidade e, portanto, anseiam por um presidente mais sóbrio. Isso é também um fator político objetivo de proteção do governo, porque é evidente que um presidente fala 5 vezes por dia, é ele o ecrã, e, portanto, o governo está protegido por esse ecrã, e isso também cria a insatisfação política na sua base, porque o governo devia estar mais à varanda e à janela para o debate político, e, portanto, há aí coisas a rever. No mais, concordo com várias coisas que aqui foram ditas quanto à fragmentação. Eu creio mesmo que estamos num tempo de reestruturação do sistema partidário. Isso para mim é evidente. Iniciou-se nas últimas eleições legislativas e importa ver o que é que se vai passar nestas eleições presidenciais. Importa ver o que é que... Recorda-se, Ribeiro Castro. Sim, a reforma do sistema eleitoral é um tema que tenho defendido. Os sinais de doença do sistema político são muito profundos. Aliás, vai sair em breve uma sondagem que mostra que as pessoas querem essa reforma do sistema eleitoral. É uma coisa muito interessante. Tive essa notícia há dias, enfim, espero os resultados. Sei que esse é o sentido. Mas é isso. As pessoas... O sistema está a dar-se por cansaço, por esgotamento. Mesmo o Bloco já é um partido do sistema. As pessoas... Eu creio que nestas eleições presidenciais... Até o próprio Chega já é um partido do sistema, não é? Quando começa a exigir ministros... Portanto, é Marcelo, é Ana Gomes e até Marisa Matias já é um partido já é do sistema. Portanto, e o João Ferreira, claro que esse o PCP faz parte do sistema. E, portanto, vamos ver. Até esta altura, o que parece é que, como os outros candidatos, além do Marcelo, não são de facto candidatos à Presidência da República, são cada um a marcadores do seu espaço. É como aquelas barraquinhas de feira, é um tiro para a ginginha, é um tiro para o Eduardinho, é um tiro para a amendoinha, não é? Portanto, são outras coisas que não têm a ver com o Big Prize. Portanto, eles poderão ter votações irrelevantes. Mas pode não acontecer. Quer dizer, se este vento de cansaço sopra ao longo do mês de janeiro, as pessoas podem ir usar esse voto para exprimir um descontentamento e dar um sinal mais vigoroso. E então temos aí um abanão mais no centro político, como aconteceu com votações da casa de 1%, não é? Foi o LIVRE, a Iniciativa Liberal, o Chega, não é? Portanto, agora, alguns deles já estão a patamares mais elevados, vamos ver o que acontece. Sim. Aproveitar aqui para dar as... Sim, Joana. Só queria sublinhar uma coisa que esteve implícita nesta intervenção do Ribeiro Castro, que é a questão da comunicação em política, que este ano se revelou a propósito da DGS, não é? Da Marta Temido e da Graça Freitas, mas também do próprio António Costa, como o Ribeiro Castro referiu, e por excesso, no caso do Marcelo Rebelo de Sousa, revelou-se de facto aquilo que a gente já sabe, não é? O etos, o pato e o logos, já sabemos todos de gingeira, mas se houve perna do tripé que esteve manca,
de facto, em 2020 foi a comunicação, porque lá na DGS provavelmente tem todos os epidemiologistas, virologistas e especialistas em saúde pública, mas nitidamente faltou-lhes alguém que tivesse alguma noção, já não digo que fosse especialista em marketing, relações públicas e comunicação, mas pelo menos tivesse algumas noções básicas do primeiro ano dessas áreas, dessas disciplinas, porque houve alturas, há bocado brincávamos com o Dr. Compota, mas é mesmo para podermos desanuviar o ambiente, porque se virmos isto com uma frieza analítica, é vergonhoso e houve momentos desta gestão comunicacional que eu acho que foram de facto catastróficos. Temos que dar o tal desconto e o tal contextualização no desgaste político e até, enfim, há muitas pessoas aqui que devem estar exauridas, não é? Exangues, foi muito exigente, seja como for, penso que passaram-se episódios da política portuguesa a esse propósito este ano que são absolutamente inadmissíveis e que nitidamente nessa área tem que ir ao recrutamento e seleção, na área da comunicação. Muito bem. Nessa altura sentiu-se o fantasma de Eduardo Cabrita pairar aqui no ar. Sim, mas já lá vamos. Já lá vamos. Certeza que já lá vamos, não é? Já lá vamos, é impossível não irmos lá. João Pedro Mendonça da Sport TV, dou-te um brinde, boas-vindas. São João, só Pedro, boa noite. Olá, boa noite. Olá. Desculpem o atraso, mas para já percebi que nesta festa de Ano Novo sou mais mal vestido, o que não é mau. E também mas já do desporto. Também é verdade, mas não queres dizer que as coisas Cláudio, que preconceituoso. não fica nada bem. Não fica nada bem. Eu estava a tentar ajudar, Pedro, estava-te a querer tentar ajudar, só isso. E depois o cenário, naturalmente também, porque eu não estou vestido de gala e naturalmente que atrás de mim está apenas uma televisão, que foi o sítio mais recatado que eu consegui encontrar. Pelo menos para vos ouvir um bocadinho, estar convosco. Já cheguei tarde, mas já sorri muito, já ri muito também e estava aqui a ouvir a Joana nesta parte da comunicação, que me diz muito respeito. Eu acho que eles não têm que ir para um curso, ou não têm que ir para recrutamento e seleção. Eu acho que eles têm que voltar à primeira classe e aprender o beabá de como comunicar. Deixa-me só meter, porque vocês, pelo menos tu, Cláudio, sabes, a política não é bem a minha área. Eu sou um honrado apartidário, mas que tenho as minhas convicções também. E a questão do Ministério da Saúde, sobretudo daquelas conferências, que eu diria quase... Aliás, o Ricardo Araújo Pereira agradecia todas as semanas às conferências da DGS, por algum motivo. Eu costumo dizer que têm de explicar àqueles senhores que é bom falar, mas também é bom estar calado de vez em quando. E o mal do nosso... É verdade. E o mal do nosso governo, ou dos nossos governos, estão aqui vocês que têm muito mais atenção política, o mal também do governo é que, ou dos governos, porque é histórico, cada ministério tem a sua assessoria de imprensa e a sua assessoria de comunicação, portanto, ninguém se entende. Cada ministério faz o que quer, fala do que quer, quando quer, e depois não há uma só voz. Nós ouvimos à segunda-feira o Ministério da Saúde a dizer uma coisa, o António Costa à terça dizia outra, e depois vinha mais algum ministro a dizer outra coisa completamente diferente. Portanto, é o desacerto. Acho que a pandemia só comprovou aquilo que eu acho, é que andamos todos muito desalinhados, sobretudo nesses aspectos. Mas o mais importante é vê-los. Estão de boa saúde, pelo menos boa imagem é vossa. Tu também estás bem. Eu não sei se vais ficar com boa imagem quando eu te ganhar naquele jogo que ainda estamos para fazer. Já lá vai uns aninhos, é verdade. Desde 2019, quando ganhámos a Liga das Nações. Isso mesmo. Portanto, passou um ano em branco. É para poupar a goleada também. Pronto, fazemos isso também. Mas pronto, esta ideia também é, neste mesmo episódio, recebemos aqui as mais variadas áreas, por assim dizer. Podemos, obviamente, que a tónica deste podcast é a política, obviamente que a política é o core, é o centro de análise. Muito, atenção, eu apesar de ser partidário, eu gosto muito de política, eu divirto-me bastante. Sim, é que a política é muito divertida. Divirto-me muito. Em Portugal acho que é muito divertida a política. Apesar de termos pessoas muito competentes, porque é verdade, não estou a ser irónico, há mesmo pessoas muito competentes. Mas eu nestes últimos meses tenho rido mais, que é para não chorar, para ser sincero. Exatamente. E este ano que reduzimos a meses de eficácia ou de efetividade, porque o resto dos outros meses passámos a sobreviver, basicamente. E a Joana também certamente poderá falar ou dar um toque nisto mais
mais à frente, em que não morremos da doença, mas poderemos estar a morrer da cura, no sentido de que há muitas pessoas que o confinamento e tudo mais lhes afetou bastante. E, portanto, vamos ter não só os infectados do Covid-19, mas vamos ter pessoas também com problemas do foro psiquiátrico, mental, e, portanto, que vamos certamente falar mais lá para a frente. Só para despacharmos aqui muito rapidamente, só para encerrarmos isto, enfim, esta é a tal sondagem que eu digo que isto não tem qualquer rigor científico, nada assim do género, enfim, foi apenas um exercício feito. Com a menos votação temos João Ferreira com 0,8% dos votos, temos Tim de Rãs com 1,5% dos votos, Marisa Matias com 2,3% dos votos, Ana Gomes com 15,2% dos votos, André Ventura com 16,7% dos votos, Marcelo Rebelo de Sousa com 17,4% dos votos e Tiago Maia com 32,6% dos votos. Ainda assim, há aqui um fator que eu vos quero deixar aqui em questão e que foi algo que o João Estróia Vieira nos fez questão também de relembrar no próprio chat que nós temos no grupo do WhatsApp, que era a questão do voto em branco. E, portanto, a nível de voto em branco, estamos a falar ainda de 13,6% das pessoas que votam em branco. Portanto, acho que é um dado curioso como o voto em branco consegue ficar à frente de alguns candidatos aqui também. Portanto, acho que também há pessoas que fazem este voto em branco como o voto de protesto. Portanto, pedimos só mesmo um minuto rapidamente para isto, para avançarmos para os fenómenos que tivemos de 2020. João Estróia Vieira, um minuto, rapidamente. Eu acho que é de abrir a garrafa de champanhe para o Tiago Maia. Portanto, é o único comentário que eu tenho a fazer. Mandar aquele aqui ganhou, pronto. É importante. Mas, enfim, não, estes inquéritos não dizem muito, enfim, com todo o respeito do podcast, fosse no podcast ou na CNN, em que a base estatística seria com certeza maior, mas são inquéritos. Sim, votam pessoas que não têm ainda para votar, portanto. Mas, enfim, dá mais um indicador de qual é o público do podcast do que propriamente, nomeadamente, cruzando com as outras respostas, é possível ter um retrato de quais são, naturalmente, um público jovem, atento aos fenómenos novos. Vemos que aqui, ainda que entre Maia e André Ventura esteja o Marcelo, e a Ventura esteja muito próximo da Ana Gomes, mas vê-se que os dois vencedores da personalidade do ano, os dois setores vencedores estão também refletidos aí. Portanto, lá está. É a atração pelos fenómenos novos que caracteriza. Muito bem. João Estróia Vieira. Bem, quando solicitaste a resposta a esta, qual era a minha preferência, digamos assim, por estes candidatos, na altura saltou-me logo à vista que faltava o voto em branco, que para já é talvez a minha maior pendência de voto, digamos assim. Tenho claramente uma candidata da minha área política, por assim dizer, que é a Ana Gomes, mas não me tenho revisto, quer na gerência da sua candidatura, quer na mensagem, no discurso. Lá está, falarmos da comunicação, muito importante, porque apesar de ser a minha área política, faz-me retroceder todos os dias um bocadinho no meu sentido de voto, que previamente estava mais inclinado para ela. Quer sobre a questão das vacinas, que falou mal, quer sobre a questão do Rui Pinto, que também não tem sido propriamente, não tem tido maior acerto nas suas considerações sobre o mesmo. Ana Gomes tem sido um bocadinho desastrada em alguns considerandos, ou seja, tanta fome de Câmara como tem o nosso atual Presidente da República, não lhe tem feito muito bem, e eu acho que até tem mais afastado do sentido de votos de muitas pessoas do que ganho com isso. E nesse Como sentido, o caso da vacina, não é? A vacina vinda de França. Claro que sim, foi aquela que eu toquei, além do Rui Pinto e de outras considerações feitas pela Ana Gomes. Se numa fase prévia o meu voto estava mais inclinado para ela, todas as considerações que ela tem feito ao longo das últimas muitas semanas e ver a desorganização que a sua candidatura também tem demonstrado dia após dia, e as pessoas que também se rodeia, não que eu tenha nada pessoal em relação a elas, mas tenho considerações políticas em relação a essas escolhas, fazem-me retroceder nesse sentido de voto e, portanto, em relação aos candidatos mais votados, que
Maia, Ventura e Marcelo Rebelo de Sousa, lá está. O Maia é o seguimento de todas as outras votações que fizeste e os resultados que já previam este entendimento, ou seja, a iniciativa liberal a ganhar nas votações do podcast de Conversa Política, mas não creio que se vá reverter durante as presidenciais esse mesmo sentido de voto. Obviamente, aliás, prevejo uma votação bastante residual, vamos ficar sem tempo, uma votação bastante residual para o Maia, à volta de 1, tal por cento, não mais do que isso. Muito bem. Joana, Sim, diz-me. consideração sobre esta sondagem? Não, eu eventualmente estava aqui a pensar que se é verdade que é mais, como dizia o Ribeiro e Castro, é mais um raio-x ao público do teu podcast do que propriamente uma sondagem fiel, não é isso que se pretende das presidenciais, parece que de facto o Marcelo Rebelo de Sousa não penetra tão bem no eleitorado mais jovem. Pronto, é esse exercício que nós podemos fazer com esta sondagem, é perceber onde é que a mensagem entra. E eu acho que isso a mim faz-me sentido, porque há muitas das táticas e dos posicionamentos comunicacionais do Marcelo Rebelo de Sousa se calhar funcionam melhor com um público mais velho e tem menos impacto, de facto, e menos receptividade com pessoas mais jovens, não é? Para quem a selfie, por exemplo, Marselfie, para dar um exemplo concreto, já não tem tanta graça assim, não é? Já não tem tanta piada. Foi demasiado. Já não... Pronto. Além disso... e as fotos em tronco nu também, não era? E as fotos em tronco nu. Eu vou tirar... que tu fizeste questão de dizer que o Marcelo tirava mais fotos em roupa de verão do que tu. É verdade, o que é incrível. Não, o que eu fiz questão de dizer mesmo é que se fosse qualquer mulher política fazer aquela figura na vacina, éramos crucificadas, chacinadas. Não sei se seria crucificada. Acho que era. Tenho a impressão que seria num segundo momento. Seria num segundo momento. Primeiro declaria intensamente nas redes sociais. Mas éramos certamente. Na segunda vaga, como se diz no futebol, seriam criticadas. Bom, e acho que essa estratégia comunicacional, de facto, o Marcelo Rebelo de Sousa não funciona com toda a gente, não funciona sempre e certamente com pessoas mais novas, se calhar tem um impacto diferente e às vezes até, se calhar, faz ricochete. João Pedro Mendonça, desculpa. Então, olha, a minha opinião é que o Marcelo Rebelo de Sousa, independentemente das sondagens todas que possas fazer, vai ganhar, como diria Jorge Jesus, fácil, independentemente de tudo. Agora eu acho que as pessoas estão realmente muito cansadas. Eles estão cansadas do Marcelo, tal como o Marcelo ficou cansado com esta pandemia. E, portanto, aquele discurso, a Joana tocava nisso. O discurso do Marcelo Rebelo de Sousa já não pega como pegava antigamente. E, portanto, antigamente as pessoas achavam muito a piada ao Marcelo porque estávamos habituados a vê-lo na televisão. E eu acho que ele era o presidente do povo, não é? Porque ele, no fundo, continuava a ser um comentador, mas com um cargo político importante na nossa sociedade como Presidente da República. Mas as pessoas depois começaram a querer, se calhar, ter mais o Presidente e menos o comentador. E há ali um ponto em que ele quer mudar um bocadinho a estratégia, parece-me, mas não tem, entre aspas, capacidade para o fazer. Portanto, eu acho que a maioria dos políticos consegue fazer isso, que é uma adaptação rápida ao meio onde se inserem e aquilo que vivemos. Mas o Marcelo percebeu que montou, entre aspas, a capa do Presidente da República comentador, não poderia rapidamente tornar-se noutro tipo de política. Eu acho que a pandemia o desgastou, os episódios da Alta Europa, por exemplo, com António Costa o desgastou, tudo isso vai desgastando. Ainda assim, eu acho que quem está a lutar para Presidente da República, a oposição a Marcelo Rebelo de Sousa, não é a opção que se calhar que todos nós precisaríamos para se calhar ponderar uma outra opção. Eu sou convincente, não é? Sim, eu acho que o João tocou num ponto importante há pouco, que é a questão do voto em branco. Eu acho que já houve também o voto do protesto, que é nós olhamos para um candidato e vamos votar como protesto num outro candidato. Eu acho que as pessoas hoje em dia, ou nestas eleições, vão estar muito mais viradas para votar em branco ou fazer um voto nulo e se calhar escrever um testamento e explicar porque é que não querem votar, porque estão realmente cansadas. Ficaram cansadas, e não é só a pandemia, estão cansados sobretudo dos muitos erros que vamos vendo, não só do Presidente da República, como do Governo.
Eu acho que a maioria das pessoas não consegue também fazer essa distinção entre o que é o Governo e a Presidente da República, porque muitas vezes nós conseguimos olhar para o Marcelo Rebelo de Sousa e eu acho que temos ali quase um segundo primeiro-ministro, ou um primeiro, se é que me consigo fazer entender ou explicar da melhor forma. O fenómeno André Ventura, eu acho que é um fenómeno que vai perdurar, não sei mais quanto tempo, eu acho que é um bocadinho um fenómeno quase como o reality show, que tem muito a ver com aquilo que quando é novidade nós todos vamos ver, facilmente nos cansamos, não é? Porque acontece com os reality shows, mas vamos continuando a acompanhar e a perceber aquilo. E eu acho que ele tem uma estratégia que já todos percebemos, ou pelo menos nós conseguimos perceber, muitas pessoas ainda não, dizem aquilo que nós queremos ouvir. Nem que hoje seja preto e amanhã branco, e no dia seguinte amarelo e depois azul. Mas a verdade, eu, por exemplo, que me considero minimamente inteligente, a última entrevista que eu vi dele na RTP com o João Aldo Faria, eu estou a ouvi-lo e se fechar os olhos eu digo, estás a dizer aquilo que eu quero ouvir, ou aquilo que eu se calhar muitas coisas eu faria e gostava de fazer, sabendo eu que tu podes pensar e dizer, mas que amanhã tu não vais fazer isso porque é impossível. E portanto, a questão é que se vende muito bem a todos os públicos. Entre aspas, se isto fosse marketing, não é? Ele consegue vender-se muito bem. É uma marca que se vende muito bem e vai ganhar muitos votos. Não sei quantos serão, nem se chegarão para sequer criar aqui um novo paradigma na política, mas parece-me que está a conquistar um público de tal ordem que, por exemplo, a questão da comparação com a doutora Ana Gomes, que as coisas serão muito equilibradas. E só o facto de ser equilibrado, eu acho que estamos aqui a olhar para um novo fenómeno político. Eu não gosto muito de ir para a questão da extrema-direita e do pensamento de extrema-direita, não é muito por aí. Acho que é uma figura que apareceu e que diz aquilo que nós queremos ouvir. E, portanto, nós estamos tão fartos de ouvir o que é politicamente correto ou incorreto e aqueles discursos que nos foram cansando durante esta pandemia, que aparece aqui uma figura, eu não voto nele, não me identifico naturalmente, mas a questão é que há muita coisa que ele diz que eu concordo, e se calhar muita coisa que ele diz e tu, Cláudio, concordas, e há algumas coisas que ele diz que a Joana concorda. Agora, no ponto geral, eu não consigo votar numa pessoa assim. Eu, por acaso, não estou muito de acordo consigo, porque eu creio que eu creio que o André Ventura tem todas as condições, ou tinha todas as condições, para ter um ótimo resultado nestas presidenciais. E ele perseguiu essa oportunidade. Quer dizer, a estratégia do Ventura não tem nada de novo, é clássica, portanto é um líder do Partido Novo, e portanto usa as presidenciais como um fator de afirmação e de contagem do seu eleitorado para procurar capitalizar mais tarde nas eleições legislativas. Eu acho que isto é sempre uma ilusão, nunca funcionou em Portugal, mas a estratégia já foi posta em jogo várias vezes e sempre que há candidaturas, aqui no CDS isso falou-se várias vezes, portanto aparece este raciocínio. E de facto André Ventura tinha, perante o Marcelo, condições extraordinárias para fazer um resultado extraordinário. Passo o pleonasmo, até ter uma votação próxima dos 20%, ou 15%, porquê? Porque o Marcelo Rebelo de Sousa tem um grande desgaste, basicamente, no eleitorado à direita. Houve muito eleitorado que contou que Marcelo Rebelo de Sousa fosse um presidente da oposição a António Costa e à Geringonça. Não foi, a meu ver também não poderia ser, mas também que não fosse tão protetor do governo como muito, sobretudo o eleitorado, não digo também as direções dos partidos, só que não o dizem, mas sente que o presidente Marcelo Rebelo de Sousa é visto como parte do eleitorado como o melhor amigo de António Costa, e a cena da Alta Europa agravou isso, e portanto isto abre uma alameda, não é só uma avenida, é uma alameda de crescimento para André Ventura. O que é estranho é que aparentemente as sondagens, não a do podcast, mas as sondagens públicas não o refletem, e portanto mantém Ana Gomes à frente, que apesar de tudo tem uma vida bastante mais difícil, porque boa parte do Partido Socialista votará em Marcelo Rebelo de Sousa, além do eleitorado do CDS e do PSD e indiferenciados, e não tem propriamente uma máquina a apoiá-la, como tem André Ventura, que tem a máquina do Chega, por pequena que seja uma máquina, a Iniciativa Liberal apoia o Manhã, o PCP, que tem uma máquina velha, mas confiável do ponto de vista do seu comportamento no terreno, lá está, e portanto a Ana Gomes tem uma tarefa um pouco mais difícil, e como não sei se foi o João, se foi o Pedro que referiu, uma grande desorganização. De facto, aparece aí a grande desorganização a ressaltar. E portanto o André Ventura tem, de facto, uma oportunidade, vamos ver o que é que acontece.
Vamos ver o que é que acontece. No resto, estou de acordo consigo, porque eu acho que basicamente o André Ventura tem uma estratégia oportunista. Vai a todas, portanto, é basicamente um oportunista, disse tudo e mais alguma coisa, portanto, agora tem propósitos e tem discursos completamente intoleráveis, não é? Preta vai-te embora para a tua terra, o cigano, a estigmatização sistemática das pessoas e dos grupos sociais, isso é absolutamente intolerável do ponto de vista do comportamento social e ainda mais político, e são coisas que nas feiras só quando é a grande zaragata é que se dizem coisas dessas, e as pessoas não gostam de viver em grande zaragata, não é? Ninguém gosta disso, e, pronto, e depois quebrou de facto, não é uma barreira politicamente correta, quer dizer, quando há propostas de prisão perpétua, de fazer uma referência sobre a pena de morte, de a castração química e a castração física, não é? Quer dizer, são coisas de facto, quer dizer, é o regresso ao castigo físico, isso é uma coisa absolutamente intolerável, o castigo físico como instrumento de ação penal, isso é uma coisa absolutamente louca, não é? E, portanto, merece, de facto, uma fortíssima rejeição. Agora, compreendo que ele interpreta o quê? Eu costumo dizer que o Chega não é um partido, é uma interjeição. É o Chega, de facto, é o que aquilo é. Pessoas que foram acumulando irritações, sobretudo à direita, e que estão irritadas, e têm todas as razões para estar irritadas. As pessoas têm muita razão para estar irritada, e frustrada, e de promessas não cumpridas, e de políticos que são os aldrabões, aquelas coisas que a gente ouve. À direita. E Castro, há muitas pessoas que sentem que foram abandonadas pela democracia e que estão dispostas a abandonar a democracia de volta. Exatamente, pronto. E portanto que estão zangadas, e portanto esse partido que tem como nome e como símbolo essa interjeição é de facto bastante apelativo, e eu compreendo isso, e acho que os partidos têm que perceber isso. Os partidos querem recuperar, perceber que foram eles e são eles que alimentam o Chega. O Chega não é alimentado. É porque os partidos abdicaram de representar o que é que seja. Nós estamos hoje numa democracia que é de representação teatral, não é de representação política. Portanto, as pessoas esqueceram-se, os partidos, os deputados, que estão a representar politicamente pessoas. E que têm que honrar essa representação. Têm que ter presente que têm que prestar contas. Quando não cumpre, têm que explicar porquê. Têm que estar próximo das pessoas. E não neste carrinhos de corso em que a democracia, de certo modo, se transformou. Muito bem. Vamos então agora avançar então, para os momentos de 2020. Deixa-me só dizer uma coisa. Força, Joana. Só para fechar aqui uma coisa do Marcelo. É porque eu acho que o Marcelo, com as suas selfies, os seus beijinhos e os abraços, era o presidente da insustentável leveza do ser. Os seus comentários... vestir a pele ainda do comentador, andar por todo lado, aparecer em todas as ocasiões, telefonar a toda a gente. Portanto, era o presidente para 2019. Para 2020, com a sua gravitas, com o seu peso esmagador via pandemia e destruição do tecido económico e social, Marcelo Rebelo de Sousa, de facto, como estava a dizer há bocado o João, não estava adaptado a isso, não se consegue, ou o Pedro que estava a dizer, aliás, perdão, não se adaptou a isso. O Marcelo contava que o seu mandato fosse sempre nesta tessitura de uma enorme leveza de andar sempre nas nuvens, e podia mandar umas bocas, etc., mas que estava sempre sem qualquer fardo. Este encargo, este ónus brutal que trouxe a pandemia, baralhou-lhe completamente as contas e, de facto, não se adaptou. Não sei se se vai adaptar. Sim, e poderá haver aqui um certo endurecimento que poderá fazer as pessoas lembrarem-se de Cavaco Silva, eventualmente. Convém lembrar que há, de facto, o voto nulo e o voto em branco, mas há um outro fenómeno muito mais importante, que é a abstenção. E que há muitas pessoas que efetivamente não se revêem em nenhum destes candidatos e nem sequer se dignam a lá ir votar e a perderem 1 hora, 2 horas, o que for do seu tempo para a participação política. Eu, infelizmente, já tenho muitos amigos meus que, enfim, não são políticos ativos, mas adoram a política tanto quanto eu, e há muitos que já estão a começar a ter esse discurso que dizem, Cláudio, isto parece ser estúpido, e nós que, às vezes, aqui em tertulias que nós fazemos, criticamos tanto o abstencionismo, mas se calhar eu nem sequer vou votar nesse dia. E isto começa a me preocupar. É quando eu tenho pessoas que
seriam tão válidos para estar neste painel, por exemplo, podiam estar aqui a fazer também um bom trabalho e estão com esse tipo de discurso. Mas pronto, vamos avançar então para aquilo que foi o... A abstenção pode Muito ser... rapidamente, Ribeiro Castro. Muito rapidamente, pode ser catastrófica, porque na primeira eleição presidencial, há 5 anos, pela primeira vez, numa eleição de primeiro mandato, houve mais de 50% de abstenções. Portanto, já tinha havido uma eleição de segundo mandato, com Sampaio e Cavaco, que na segunda volta, na segunda eleição, muita gente não vai votar porque o Presidente está certo, mas na última, o que já é um sinal do tal desgaste do sistema político que nós temos tratado em programas sobre a reforma eleitoral, pela primeira vez, mais de metade não foi votado. E agora, tendencialmente, vários sinais apontam que podemos ter não só uma abstenção recorde, como largamente recorde. Muito bem, é isso. Ora, vamos ver então quais são as vossas escolhas do ano.